E aí, pessoal? Bora mergulhar de cabeça numa das histórias mais incríveis de todas. Hoje a gente vai desvendar a fundação de Roma, tentando separar o que é lenda do que é fato. Estão apostos? Então vamos nessa! E pra gente já começar com o pé na porta, se liga nessa. Parece doideira, né? Mas é a mais pura verdade. O autor Tom Standage mostra que caras como Cícero, um baita orador, tinham gente para escrever e copiar mensagens em rolos de papiro, quase um feed de notícias da época. E eles tinham até o que seria o tablet deles, umas plaquinhas de cera para recados rápidos. E sim, eles também usavam abreviações, muito parecido com o que a gente faz hoje. Pois é, Léo. E essa pergunta é o gancho perfeito para a gente entrar no nosso assunto principal. Se até uma coisa tão moderna como essa tem raiz lá atrás, como será que começou a cidade que, no fim das contas, moldou boa parte do nosso mundo? A história da fundação de Roma, essa é uma das mais épicas que existem. É uma trama que tem deuses, reis, muita traição e, claro, lobos. Se preparem, porque essa lenda é coisa de cinema. Bom, tudo começa numa cidade chamada Alba Longa. Uma princesa que também era sacerdotista, a Réia Sílvia, quebra seus votos de castidade e tem 2 filhos gêmeos. E o pai, ninguém é menos que Marte, o deus da guerra. Os nomes dos meninos, Rômulo e Remo. Ou seja, os caras já nasceram tipo com um pé na realeza e outro no Olimpo, como herdeiros legítimos do trono. Mas óbvio, né? Toda boa história precisa de um vilão. E aqui é o tio-avô deles, o Amulho. Um cara ambicioso, cruel, que rouba o trono. Para ter certeza de que os gêmeos nunca seriam uma ameaça, ele manda jogar os 2 bebês no rio Tibre para morrer. Imagina a cena, um cesto, 2 bebês e um rio. E aqui que a história vira lenda de verdade. O cesto encalha na beira do rio, perto de uma gruta. E quem acha os bebês? Uma loba. Só que, em vez de atacar, ela adota os 2, amamenta e protege os futuros fundadores de Roma. Essa imagem da loba que a gente está vendo aqui virou o maior símbolo de Roma, uma marca que dura até hoje. A trama continua. Um tempo depois, um pastor, o Faustulo, encontra os meninos com a loba. Ele e a esposa, a Clarentia, levam os 2 para casa e criam como se fossem filhos. Anos depois, já adultos, Rômulo e Remo descobrem quem são de verdade, voltam para Alba Longa, acabam com o tio malvado e colocam o avô de volta no trono. Missão cumprida, mas a ambição deles era bem maior. Eles queriam fundar a própria cidade. É uma história e tanto, Léo. Heróis, deuses, um final feliz, ou quase. Porque a parte mais sombria e talvez a mais importante dessa lenda ainda tá para acontecer. A fundação da cidade não foi um momento de união, de abraço entre irmãos, foi justamente o contrário. É verdade, Sofia. Aqui a coisa complica. Depois de passarem por tudo aquilo juntos, na hora de decidir o local da nova cidade, eles brigam. Rômulo queria construir no Monte Palatino e o Remo no Monte Aventino. Uma briga que começou por causa de uma colina, mas que virou uma disputa de poder. Cada um queria ser o único fundador e, claro, o primeiro rei. E a discussão fica feia. No meio da briga sobre quem ia construir os muros, Rômulo, ou talvez os seguidores dele, mata Remo. O sangue do próprio irmão serviu para batizar a fundação de Roma. E assim, em cima dessa tragédia, Rômulo se torna o primeiro rei da cidade que, claro, ganhou o nome dele. E essa é a grande pergunta, né? Por que uma civilização contaria que nasceu do assassinato de um irmão pelo outro? Por que não criar uma história de união, de cooperação? A resposta para isso, como a gente vai ver, diz muito sobre como os próprios romanos se enxergavam. E não foi só o lance do assassinato do irmão, não. A violência tá no DNA do mito. Logo depois de fundar a cidade, Rômulo viu que faltava mulher. Qual foi a solução? Dar uma festa, convidar a tribo vizinha, os sabinos, e no meio do evento, sequestrar as mulheres deles. Esse episódio, o rapto das Sabinas, é outra parte super violenta e fundamental da identidade romana. O ponto é, a história que eles contavam sobre si mesmos era, desde o comecinho, uma história de conflito e de conquista pela força. Certo. Agora, vamos deixar a lenda um pouquinho de lado e pegar a pá e o pincel dos arqueólogos. Porque, quando eles começaram a cavar as colinas de Roma, o que eles acharam não foi a marca de um único fundador, mas sim as pegadas de muitos povos diferentes. A história real é menos heróica, mas talvez até mais interessante. O que as evidências mostram é que Roma não surgiu do nada em 753 a.C. Na verdade, aquela região já era um monte de vilarejos e comunidades diferentes.
A cidade de Roma nasceu da união, lenta e gradual, desses povoados num processo que levou séculos. Foi mais uma fusão de culturas do que a visão de um rei só. Basicamente, a gente pode dizer que 3 grandes grupos foram os protagonistas dessa formação: os latinos, os sabinos e os etruscos. Cada um deles deixou uma marca bem profunda, como se fossem peças de um quebra-cabeça que, quando se juntaram, formaram a identidade de Roma. Certo, Sofia. Então vamos por partes. E os latinos? Qual foi o papel deles nisso tudo? Eles foram a base de tudo, Léo. Eram os povos que já moravam ali na região do Lácio. A contribuição mais clara, que dura até hoje, foi a língua, o latim, que virou o idioma do Império e a raiz de várias línguas, incluindo o nosso português. Eles formaram o núcleo cultural e político inicial de Roma. E os sabinos, além de terem tido as mulheres sequestradas lá na lenda? Exato! Aquela lenda do rapto das Sabinas pode ser uma memória meio distorcida de um fato histórico. A união, nem sempre pacífica, entre romanos e sabinos. A arqueologia indica que esses 2 povos se misturaram desde muito cedo. Os sabinos influenciaram vários costumes, principalmente na parte religiosa e social. A lenda, com toda aquela violência, talvez fosse uma forma de explicar e justificar essa união forçada. Ok, e por último, os etruscos. Esse nome soa importante. E eles foram muito importantes. Era uma civilização super avançada que vivia ao norte de Roma. A influência deles foi gigantesca. Os romanos aprenderam com os etruscos sobre engenharia, a construir arcos, sistemas de esgoto. A religião romana também tem uma forte influência etrusca. E até a famosa toga romana foi, na verdade, uma adaptação de uma roupa deles. Para ter uma ideia, dos 7 reis lendários de Roma, 3 eram de origem etrusca. Tá, então a realidade é que Roma foi essa mistura de latinos, sabinos e etruscos, uma fusão que foi acontecendo aos poucos. Mas isso me leva de volta para aquela pergunta. Se a história real é essa, por que os romanos tiveram todo o trabalho de inventar uma lenda tão complexa e violenta sobre Rômulo e Remo? Qual era o objetivo disso? Porque as lendas não existem para contar fatos, Léo. Elas servem para construir uma identidade, um propósito. Primeiro, a violência da história reforçava valores que eles achavam essenciais: força, determinação, a ideia de que sacrifícios são necessários para construir algo grande. Segundo, justificava a vocação militar de Roma. Se o fundador era filho do deus da guerra, era meio óbvio que o destino deles era conquistar, né? E por último, criava uma história de origem grandiosa que conectava eles aos deuses. Isso unia todo mundo sob uma identidade forte, o que era crucial para manter a República e depois o Império de pé. E o mais maluco é ver como o próprio mito foi sendo montado aos poucos ao longo do tempo. A data da fundação, 753 a.C., é uma lenda, uma convenção. A estátua da loba, que todo mundo liga aos gêmeos, foi feita séculos depois. Os mitos só foram colocados no papel muito mais tarde por autores que queriam dar uma glorificada no passado de Roma. E o mais chocante de tudo, os bebês Rômulo e Remo só foram adicionados na estátua no século XV, lá no Renascimento. Ou seja, o mito foi construído em camadas. Exatamente. Enquanto o mito conta a história de um herói solitário, a realidade histórica, que a gente pode ver de forma bem simples nesse gráfico, mostra outra coisa. Roma era um caldeirão de culturas. Uma base latina com uma influência etrusca enorme em tecnologia e cultura e uma grande contribuição dos costumes sabinos. Foi essa mistura que deu a Roma a força e a capacidade de se adaptar que ela teve. Então, no fim das contas, o que a gente pode concluir? A história de Rômulo Remo e a loba muito provavelmente não aconteceu daquele jeito. Mas ela é essencial para a gente entender a cabeça dos romanos. Ela não conta como Roma nasceu de fato, mas revela a verdade sobre como os romanos queriam ser vistos, fortes, determinados, com um destino grandioso, abençoados pelos deuses e dispostos a fazer de tudo para alcançar seus objetivos. E isso deixa a gente com uma reflexão final. A história de Roma mostra o poder que um mito de fundação tem para moldar a identidade de um povo. Então vale a pena a gente se perguntar, quais são as histórias que as nossas culturas contam sobre como tudo começou? E de que jeito essas histórias, sejam elas fatos ou lendas, continuam definindo quem a gente acredita que é hoje em dia? A resposta pode dizer muito sobre o nosso presente e, quem sabe, sobre o nosso futuro.